Olá, gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para mais uma aula, Mais uma aula desse livro aqui, A Hermenêutica do Sujeito, ok? Que eu já venho trazendo as aulas desse livro, E hoje eu estou trazendo a aula do dia 24 de fevereiro de 1982, ok? Essa aula que o Foucault deu. E nessa aula, o Foucault ele vai trazer mais um exercício estoico. Na aula passada, que eu trouxe, ele tratou sobre um exercício espiritual trazido pelo Sêneca, que consistia em o sujeito ir para o topo do mundo, tomar distância em relação a si mesmo, o lugar que se está no mundo, certo? E ir para o topo do mundo, enxergar o mundo na sua totalidade, e se perceber inserido nesse mundo, a partir de um olhar, digamos assim, onde ele é capaz de ver o mundo em sua globalidade, ok? E o sujeito, então, se perceberia assim, situado nesse mundo. Nessa aula, o Foucault ele vem trazendo aqui um exercício espiritual estoico, dessa vez na percepção do Marco Aurélio. Marco Aurélio ele vai trazer outro movimento. Nesse movimento, o sujeito, no local onde ele está, ele não vai ir para o topo do mundo nesse momento, mas ele vai se entranhar no interior do mundo. Ele vai, nesse momento, debruçar-se nos detalhes das coisas. Ele vai lançar um olhar míope sobre as coisas. Nesse exercício, o sujeito ele vai analisar com um olhar bastante minucioso tudo que se apresenta na mente, todas as representações que aparecem no espírito, e intervir no fluxo dessas representações, intervir tudo que vem ao nosso campo de percepção, digamos, intervir, analisar, filtrar também, e ter um olhar mais objetivo sobre o conteúdo que vem na nossa mente, nossas representações, ok? De modo que o sujeito possa enxergar aquilo que vem à sua mente, de forma nua, sem máscaras, sem disfarce, vendo o valor real dos elementos, como ele foi composto, qual é a utilidade, qual o valor que tem para o sujeito, qual é o valor daquilo que vem à sua mente, certo? Em relação ao mundo, em relação ao homem, certo? Enquanto sujeito, cidadão do mundo, qual o valor que terá para a cidade, qual o valor que terá para o cosmos, e assim perceber aquilo a qual está na sua representação, que está na sua mente, como aquilo vai se desenvolver, qual será o futuro daquela representação que aparece para o sujeito. Bom, continuando, é necessário essa prática, esse exercício, certo? Por quê? Porque esse exercício, segundo Marco Aurélio, ele possibilita o sujeito ter liberdade, liberdade em relação às opiniões, em relação a uma trama de servidão a qual ele pode estar inserido, certo? Opiniões que o sujeito pode ser submetido, pela cultura, opiniões falsas e uma trama de enganações, ok? Por isso que para ter, segundo o Marco Aurélio, a alma grande e não ser escravo, ter liberdade, é necessário esse exercício de avaliar o fluxo dos pensamentos, essas representações que chegam ao seu pensamento, para que você se adeque ao que os estoicos chamam de razão
razão geral do mundo, né? Então, é necessária essa vigilância contínua e minuciosa, certo? Que os estoicos trazem, para que sejamos fortes, né? Para que a gente não caia em encantamentos, né? Em lisonjas, né? E também para que a gente não caia no prazer, né? No prazer que muitas coisas suscitam, né? Mas que são, na verdade, falsas, né? Coisas falsas. Então, temos que sermos fortes, né? Então, Marco Aurélio traz aqui uns exemplos. Um exemplo, por exemplo, o sujeito vai comer um prato, né? Uma carne que acha delicioso, muito bem preparado. Mas o que é essa carne, se você for analisar? Bom, a carne é um cadáver, né? Na verdade, é um animal morto. Né? Outro exemplo aqui, ele vai trazer um exemplo que existia uma faixa de laticlavo, né? Laticlavo na época dos gregos antigos, né? Era uma faixa, né, púrpura costurada à túnica que distinguia o senador do cavaleiro, né? Então ele vai dizer que o que é essa faixa? Essa faixa não é nada mais nada menos do que pelos de ovelha, né? É isso que é a faixa. E o que é a tintura da faixa? Sangue de molusco. O que é a cópula? Ele vai dizer, né? A cópula nada mais é do que nervos ficcionados, né? Uns contra os outros, ok? Então, assim, veja, se formos aplicar esse pensamento para os nossos dias, né? Que seria um carro do ano, né? No carro do ano estaria contido toda uma história que vinha por trás daquilo ali, né? Então a questão é você desmascarar, né? Desmascarar as coisas, né? Desmascarar os objetos, né? Que a cultura traz, para que você não seja encantado, né? Por um tipo de ilusão, né? De fetiche, de feitiço, né? Trata-se de desnudar o feitiço, que tanto captura, né? E saber o que realmente as coisas valem de fato, né? O que aquilo vai valer de fato, né? Para você e para o mundo, para o cosmos, para a cidade, ok? Bom, e assim como fazemos as coisas, essa análise minuciosa, também devemos fazer essa análise em relação a nós mesmos, né? Por exemplo, quem eu sou, de fato? Eu sou feito de carne, de osso, de veias, de artérias, de sopro, de lama, de sangue, e também sou um princípio racional, sou um ser terrestre, né? Isso de fato eu sou, né? Feito também de calor, de fogo, né? Possuo todos os elementos, né? Que constituem a terra, né? Tem o fogo, tem a água, o ar, né? A terra. Então consiste em ter uma visão exata do que de fato é, sem ornamentos, sem aparência, sem fetiche, sem efeito de sedução que induz, né, a criar um feitiço, ok? Se vê como de fato se é. E assim também possibilita você ver as pessoas, os outros, assim também como elas são. Por exemplo, um homem, ele dá o exemplo, né? Um homem que se coloca como um ser bastante poderoso, né? Que tem superioridade, que tem arrogância, certo? Que tem uma ostentação de poder, certo? Que nos amedronta pela sua cólera. Devemos ver o que de fato ele é, né? Imaginar que ele também come, que ele também copula, que ele dorme, que ele defeca, né? Assim também, quando temos um olhar encantado sobre uma pessoa, que temos uma paixão, né? E que nos seduz, encanta,
né? Tentar enxergar aquele objeto, aquela representação, como de fato ela é, né? Sem criar esse fetiche, né? Que acompanha sempre as coisas, ok? E nesse exercício espiritual, né, do Sêneca e do Marco Aurélio, né, percebam que há um olhar, né, há um olhar de cima para baixo, ok? Em Sêneca consiste esse olhar em subir ao topo do mundo, certo? Que é um olhar do topo para baixo. Em Marco Aurélio é um mergulho, né, no cerne das coisas, né? Tendo uma visão irônica, uma visão desqualificadora, redutora, certo? E tanto Sêneca quanto Marco Aurélio, Foucault vai dizer que eles têm esse olhar de voltar, o olhar para si mesmo, olhar a si mesmo, né? E há também uma espécie de deslocamento, né? Que ele vai dizer que tanto serve, no caso do Sêneca, né? Ver o sujeito, né? Ver o mundo em sua totalidade, como também, né? Ele vai dizer que em Marco Aurélio é descer, certo, até o cerne das coisas, ok? Então há essa possibilidade do sujeito, né, tanto se perceber no interior do mundo, né, ver sua dimensão no interior do mundo, como aprender as coisas em sua realidade, né, no caso Marco Aurélio, ok? Para ver o que de fato é o valor de cada coisa. Então, o Foucault vai dizer que isso é uma visão espiritual, né? É um tipo de olhar espiritual que o sujeito vê a si mesmo. Bom, gente, eu fico por aqui. Então, muito obrigada por quem assistiu esse vídeo. Logo estarei com as próximas aulas. Muito obrigada.